O Lula tem de procurar os evangélicos? Tem. Primeira questão sobre esse assim, fazer uma política específica voltada para isso? Primeiro, parece que ele resiste. Nós precisamos parar de falar essa pessoa é evangélica. Eu acho errado. Nós não falamos se a pessoa é católica. Os evangélicos têm todo o direito de fazer política. Os católicos nesse país sempre fizeram política. A Igreja Católica sempre fizeram política, sempre cobrou dízimo, sempre teve propriedades. E, se você levantar o patrimônio da Igreja Católica no Brasil, você cai de costas. Então, vamos parar. O Estado é laico, mas segundo. Então, eles têm todo o direito de fazer política. Eles não podem combater outras religiões. Seja o secretismo, seja o candomblé, umbanda, o espiritismo, não até pode. Porque a Constituição proíbe. A Constituição não né? permite. Eles não podem fazer isso. E nem pode querer, né, no caso da Igreja Católica, certo? Ter uma política, um negócio, vamos quebrar santa, entendeu? Já mudou isso. Certo? E já é uma realidade que a Igreja Universal tem uma televisão, entendeu? Já é uma realidade que eles têm jornais, eles têm rádio. Tem partido. Tem partido, o Partido Republicano. Uhum. Então, isso aí tem que... Pode ter um presidente da Câmara? Tem que transitar em julgado. Nós não devemos disputar os trabalhadores e trabalhadoras, os setores sociais que são evangélicos por causa da religião. Tem que disputar os problemas sociais, econômicos e a questão política, cultural e democrática. Porque se nós enveredar pelo caminho de discutir religião... Porque a pior guerra que tem é religiosa, né? Olha a história da humanidade. É a pior guerra. Aliás, basta olhar o que aconteceu agora no mundo com o Estado Islâmico, né? E nós sabemos o que significa Estado teocrático, né? Que não é só Irã, não, porque a Polônia estava virando Estado teocrático. Sim, claro. A Polônia começou a ser crime e você ofendeu o Papa João Paulo II, que já morreu. João Paulo II, o polonês, que já morreu, né? Que, aliás, levou a Igreja Católica para uma situação de decadência, ao combater e reprimir a Igreja de Teologia e Libertação, as comunidades de base, no mundo todo, que era a igreja que estava com o povo, né? Resultado, o povo está com o neopentecostal hoje. Isso é muita responsabilidade de João Paulo II. E nós vimos isso aqui no Brasil. Então, eu acredito que essa questão dos evangélicos, nós devemos fazer política social com relação aos evangélicos. Por exemplo, qual é a principal reivindicação da mulher evangélica em pesquisa? Meu filho na escola o dia todo. Então, a educação integral. Porque você vai tirando a religião e passando a discutir as outras questões. Porque essa questão do aborto, essa questão das armas, essa questão do casamento mesmo sexo e outras questões, elas não vão mudar. É uma questão cultural, religiosa. É uma fé. Você não pode discutir fé com alguém. Todo mundo tem fé. Primeiro, nós somos uma nação cristã, não vamos querer discutir isso, pelo amor de Deus. Nós somos uma nação cristã, nós fomos educados assim. Nós crescemos na nossa família, na escola, na vida assim. Né? Que tem agnóstico, ateus, tem N religiões no Brasil, tem. Mas não devemos lutar contra a realidade. O senhor acha que esses movimentos identitários que há, e muitos são próximos do PT... Cuidado que o senhor arruma uma briga feia, vai depender, a resposta é sua, a pergunta é minha. Mas a direita disse que nós terceirizamos o PSOL, você já pediu isso. O PT é esperto. Não, essa questão, assim, eu sou totalmente favorável, evidente, à agenda da igualdade. Aliás, a agenda da igualdade, já vou repetir, da igualdade racial, de gênero, LGBT, BGA+, em grande parte e ambiental, é uma agenda do capitalismo do século XXI. Isso. Não é da esquerda. Uma agenda liberal. A esquerda defendia isso como minoria no mundo, né? As forças políticas de esquerda defenderam o voto da mulher, que, aliás, no Brasil, em 34 foi, mas precisava autorização do marido. Veio em 46, né? Então, esse é um fato. Traz um desgaste, mas nós não devemos parar de defender. Por exemplo, agora, o que não pode é virar a principal pauta de um partido de governo como o PT. E nem no governo pode virar a principal pauta. Que o governo tem que dar esses direitos para a sociedade, ele tem, mas ele depende do parlamento, né? E o parlamento pode não querer dar. Porque no Brasil é assim. Toda hora que vamos fazer política de governo, ou nós vamos avaliar o governo, nós temos sempre que lembrar que é uma democracia, que o parlamento tem poder. E agora mais ainda por causa das emendas, né? Porque passou a ter um poder, inclusive eleitoral, e um poder sobre os prefeitos. Financia campanhas. Se bem que os governadores também no Brasil, hoje,
Tem muitos estados muito bem organizados no Brasil hoje, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Os estados hoje têm muito mais condições. Você vê que o Nordeste, por exemplo, já mudou completamente. Se alguém aqui em São Paulo pensar que o Nordeste que ele tinha na cabeça no passado existe hoje, está errado. Qualquer cidade no Nordeste média e grande hoje é uma cidade igual à cidade de São Paulo, do Paraná. O Nordeste está mudando. E agora a agricultura do semiárido vai mudar. E o Nordeste vai mudar muito nos próximos 10 anos. Daqui 10 anos nós vamos ter outro Nordeste. Já está acontecendo. Aliás, muito produto também da política. Facilitando a vida do PT ou dificultando? Não. Nem uma coisa. Continua, porque você sabe que o Lula, em 89, perdeu a eleição por causa do Padrinho Cícero e por causa do Frei Damião. Os católicos, a imensa maioria dos trabalhadores rurais, dos meeiros, parceiro, votaram no Collor. É o Lula que construiu uma base social lulista e pró-PT no Nordeste com as políticas sociais dele. Por isso que eu falo que não deve discutir a questão religiosa. Nós não fomos discutir que o Lula era católico, que o PT foi um partido formado principalmente pelos católicos. Nós vamos fazer política. Então, o que nós vamos fazer é política com relação à população em geral, que os evangélicos vão mudar de comportamento. Quando o senhor fala assim, eu fico com a impressão, não sei se você fica também, que o ministro fala, nós precisamos fazer isso. Mas eu fico com a impressão também que o senhor está dizendo, nós não estamos fazendo isso. Estamos fazendo, mas não fazendo mal. Na intensidade que precisamos fazer, também pelas condições do governo, que é 1 ano e 3 meses, no caso. Aliás, 1/3 do governo já passou, né? 16 meses, né? É muito pouco tempo. Ó, não sei se foi eu li um artigo hoje eu li um jornal falando sobre a pesquisa, que tem que lembrar que tivemos 10 anos de atraso político, econômico, tudo, né? O Lula pegou o Brasil depois de 10 anos que vinha, né? É muito o que nós estamos fazendo relativamente. Agora, é muito pouco pelo que o Brasil precisa. A vida é assim. A vida é dura. E economia, eu aprendi uma coisa. Você resolve um problema, aparece outro. Porque a economia depende de tanta coisa, né? Às vezes é o clima. Quem foi a pandemia? Quer problema mais grave que surgiu no mundo? Mudou a logística mundial, acabou com a globalização, destruturou as cadeias produtivas, uma pandemia. Isso é economia? Não tem nada de economia. Mas aconteceu. Então, o Brasil é um país também... Esse problema climático está cada vez mais sério para nós. Você vê hoje, né? O Rio suspende feriado 3 dias. Sim. E o Rio Grande do Sul também está passando... Então, os problemas climáticos... Que tende a se agravar. O que aconteceu em Roraima, ou Pantanal... Então, há um problema, os problemas econômicos dependem muito de gestão, de governança e de pactuação. Porque qual é o problema nosso com o mercado financeiro? Ele é muito poderoso, porque ele é mundial. Não existe mercado financeiro brasileiro. Eu falei, muita gente não gostou, que o Brasil não tem independência econômica, né? Mas não tem. Não tem. Porque a força do capital financeiro internacional e do capital financeiro nacional nos impõe limitações, aliás, pela independência do Banco Central também, por ter minoria no parlamento, é tudo limitação para o governo fazer política de governo. Por isso que eu sempre estou, assim, atenuando os problemas do Lula, do nosso presidente. Aliás, é letal desse mercado financeiro, eu até brinquei hoje dizendo que eu li algumas análises na imprensa que poderiam estar numa latinha para ir para um laboratório de análises clínicas, na verdade, né? Quer dizer, porque não era exatamente uma análise, né? Era um texto. Né? Você falou isso de coleguinha seu, Zé? Falei. É gente que está fazendo análise na latinha. Porque consistiu no seguinte. Finalmente, se constatou que o desemprego do Brasil é o menor desde 2014, que você teve um ganho real do trabalho, né? Do valor do trabalho. Desde 95 você não tinha igual, no plano real, mais de 11%. Que a inflação está em queda, né? Que o juro está em queda e que está crescendo muito mais do que previu. O perigo é eles agora usarem todas essas vantagens para dizer que precisa ser juro mais alto, que precisa tomar cuidado para a inflação não voltar. Tem esse perigo. Mas ele, depois de tudo, disse assim, portanto, tem um governo bom, dizia a pessoa que escrevia isso, com aquele rigor com que botava as coisas na latinha. O governo é bom, mas o Lula é ruim. Não é?
Porque ainda tem o negócio da Petrobras, do dividendo e da declaração sobre Israel. Porque você chegou à conclusão também que o brasileiro virou um analista político internacional agora. Porque o Lula fala de Venezuela, de não sei o quê, e fala assim, não vou votar nele, não vou, estou bravo com ele, porque fala essas coisas. A que se deve isso? Eu acho que ainda é o velho preconceito de sempre, é o quê? Como o senhor vê isso? É a imprensa num momento notavelmente ruim? Não. Primeiro que a aliança que nós fizemos, grande parte dos setores que nos apoiaram, votaram, não concordam com uma mudança na política econômica. São liberais e não querem. E às vezes acho que o senhor liberal é o senhor. Eu acho que eles são estúpidos, às vezes. Sim, mas eles acreditam nessas... O que eu falei, vai mudar o Brasil totalmente, porque o mundo, o Estado está tendo cada vez... Falar que o Estado americano não tem peso nos Estados Unidos é uma barbaridade tão grande, gente. Complexo militar industrial. Quanto custa... Só em chips foram 50 bilhões de dólares de uma empresa. Quanto custa a CIA? Quanto custa o FBI? Quanto custa cento e tantas bases que os Estados Unidos têm? Fora as clandestinas, que agora apareceu no Níger uma que os nigerianos não sabiam... Nigerinos, né? Não sabia o que tinha, entendeu? E tamanho do Estado... Poder militar, complexo industrial nos Estados Unidos, e o tamanho do Estado também em tudo, né? Sim. Nas fronteiras, Pesquisa e desenvolvimento. Não. Financiado por programas. Aliás, o Trump disse, se eu ganhar a eleição, o chinês vai vir fazer carro aqui no México, eu quero dizer, cada carro vai pagar 100% de imposto para entrar nos Estados Unidos. Eu quero deixar muito claro para o meu amigo, que ele fala, quero avisar meu amigo, o presidente da China, que é meu amigo, mas cada carro que eles fizerem no México... Eles vão pagar 100% de imposto para entrar aqui. O que eu vejo desse momento, com essa questão do capital financeiro, que nós devemos nos aproveitar naquilo que nós podemos usá-lo para alavancar o crescimento do país. Então, criar as condições para o capital vir, para investir naquilo que interessa para nós e que transfere tecnologia para nós. Mas para isso nós precisamos ter soberania na política econômica.